paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor no livro de Mateus 24 vai dizer que haveria guerras, rumores de guerra, né? No livro de Lucas, capítulo 21 e 11, diz que haverá terremotos, haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Irmã, nós estamos vivendo neste tempo de Mateus 24. Mas também estamos vivendo neste tempo de Lucas 21 e o verso 11. Nós estamos vivendo nesse tempo. E Deus usou, irmão, um servo dele para dizer o que está prestes a acontecer aqui no Brasil. Vou colocar aqui para os irmãos ouvir esta profecia. Celestial, o Senhor ainda fala convosco. Tempos de guerra estão sobrevindo sobre este país. Mas eu tenho revestido os meus da minha glória, como tenho feito nesta noite. Revoce minha, se vós soubessem a minha proteção como é infalível. Muitos vão correr de um lado e para o outro, mas os meus eu vos cobrirei com as minhas asas protetoras. Eu vou mostrar que eu sou o que sou nesse país. Quantos escândalos, quantos pecados eu vou virar cabo assim. Mas os meus que se envolverem e buscarem a minha presença, eu vos encherei da minha graça. Queridos, Deus está usando este irmão, esse pastor, creio eu, né? Esse pastor aqui não dá para os irmãos ver bem, né? E o Senhor, irmãos, está avisando o povo. Tempos de guerra está chegando em nosso país. Queridos, eu sei que muitas pessoas não acreditam. Eu conheço irmão muito crente que diz assim: irmã, esse negócio de guerra é lá para outros países. O Brasil nunca vai acontecer isso. Como não, minha irmã? Como não? Então quer dizer que a palavra de Deus, ela vai se cumprir só nos outros países. E aqui no Brasil a palavra de Deus não vai se cumprir. É claro, irmãos, que a palavra de Deus, ela vai se cumprir no Brasil. E tem mais. Eu sei que tem um monte de pessoas aí, irmã, tá achando ruim com o presidente dos Estados Unidos.
Mas eu quero dizer, irmão, que aquele homem, ele não tem mesmo uma vida pessoal, né, irmã? Uma vida reta, tem muita coisa, muita sujeira na vida daquele homem. Mas só que tem uma coisa, irmã. Deus está usando aquele homem, tá? Deus está usando aquele homem, irmã. Sabe para quê que Deus está usando aquele homem, irmã? Para tirar, para colocar por terra esses regimes autoritários, como tinha ali e no Irã. Foi Deus purinho, irmã, ali. Porque aquele povo era um povo escravizado, irmã. Irmãos, eu sei que ainda tem um longo caminho. Porque foi Deus que usou ele para tirar o Nicolás Maduro da Venezuela. E, irmãos, eu tenho certeza, Deus vai usar ele para libertar aquele povo de Cuba. Você sabia, irmãos, que lá em Cuba não pode se pregar o evangelho? Não pode pregar o evangelho lá em Cuba. Mas eu tenho fé, irmã, que Deus vai colocar aquele regime comunista por terra. E a palavra de Deus, ela será pregada, livremente em Cuba. Eu creio que Deus tem uma grande obra a realizar naquele país chamado Cuba, que nem Bíblia pode ter ali naquele país, irmão, chamado Cuba. Eles prendem pessoas porque eles não aceitam o evangelho. Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus, irmã, Deus vai usar os Estados Unidos e vai acabar com o comunismo em Cuba. E as portas do evangelho serão abertas. E muitas pessoas ali de Cuba se renderão aos pés de Jesus. Eu creio que Deus vai usar, irmã. O Brasil, irmã, o presidente, o Lula, não sei se vocês sabem, mas ele assinou um decreto com outros países contra Israel. Contra Israel, irmã. A palavra de Deus é bem clara, irmã. O Senhor, ele diz que nós devemos orar para que haja paz em Israel. Mas o Senhor também diz, olha, aqueles que abençoar Israel, Deus abençoa. Mas as pessoas e o país que amaldiçoar Israel, Deus amaldiçoa também o país, irmã. Mas agora tem uma coisa, irmã. Que tem muitas pessoas aqui no Brasil, muitos políticos, que estão com medo. Tá, irmã? Porque a próxima nação que vai ser visitada pelos Estados Unidos vai ser Cuba. E depois de Cuba, irmã, virá para o Brasil. Tem gente aí, irmã, que está disfarçando. Tem político, tem ministro que estão disfarçando, que não estão com medo, mas estão com medo, irmã. Porque sabe, irmã, que vai cair nas mãos dos americanos. Sabe, irmã, que a vara de Deus
vai vir no lombo deles. Irmã, quando Deus queria corrigir o povo de Israel, irmã, Deus usava os assírios. Deus usava os midianitas como vara na mão dele, e ele corrigia o povo de Israel. E Deus está usando, irmão, os Estados Unidos como uma vara. E essa vara, ela chegará até o Brasil. Mas, queridos irmãos, como esse pastor, ele disse, que Deus, ele cuida dos dele. Então, minha irmã, nós não temos que ficar preocupados com guerra. Nós temos é que glorificar a Deus. Irmã Regina, o que é isso? Irmão, sabe por quê? Porque a palavra de Deus se cumprindo. Isso quer dizer, irmã, que a vinda de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. E eu quero pedir a Deus que o teu Espírito Santo, Pai, possa falar melhor em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Fiquem todos na paz do Senhor.